E aí, pessoal, primeiramente espero que esse vídeo encontre vocês bem e dando continuidade, né, à elaboração desse nosso projeto que utiliza a metodologia de construção modular. Durante o desenvolvimento desse projeto surgiu a necessidade de uma estabilização de uma parede. Bom, e por que surgiu essa necessidade de estabilização de uma alvenaria, né? Porque esse nosso projeto modular, ele utiliza o tijolo de solo-cimento, que é aquele famoso tijolo ecológico, né? Bom, então essa alvenaria, né, no caso essa alvenaria aqui, né, eu vou mostrar para vocês nessa perspectiva do pavimento 1. Então essa alvenaria aqui, onde o cursor está posicionado, é a alvenaria que surgiu a necessidade de estabilização. Por quê? Porque ela é uma alvenaria que ela tem de comprimento, né? Esse comprimento aqui da alvenaria, ele possui 7,3 metros aproximadamente. E de altura, deixa eu colocar aqui num corte. E olha só, de altura, né, essa alvenaria possui em torno de 3,60 metros, né? No caso, essa alvenaria aqui, né? Bom, então como é que nós vamos fazer essa estabilização? Nós vamos lançar mão de um pilar, né? Nós vamos colocar, deixa eu voltar aqui, né, na vista em planta, nós vamos colocar um pilar, vamos contemplar um pilar aqui no meio dessa alvenaria, que vai seguir a sequência do pilar lá do pavimento térreo, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó, a vista do pavimento térreo. Já tem um pilar lá, né? Então nós vamos dar continuidade com esse pilar na vista, no pavimento 1. Bom, e como é que funciona esse nosso pilar? Como é que está sendo o desenvolvimento desse nosso projeto aqui especificamente, né? Bom, esse projeto, ele utiliza não só a modulação dos tijolos ecológicos, né, os tijolos de solo-cimento, não só para a arquitetura, né? Esse projeto ele contempla também a modulação para a estrutura. Como assim, né? Então, nós vamos lançar mão de formas modulares. Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também vou deixar aqui, né, o card, o link, né, do nosso último vídeo postado, que é referente à elaboração dessas formas modulares, né, para pilares. E posteriormente, né, eu posto um vídeo mostrando como é feita essa modulação das formas para vigas. Bom, então nós já temos aqui algumas formas, né, que foram moduladas aqui no nosso software, que é o Revit. E para eu não utilizar a modulação novamente para o lançamento de uma nova forma de pilar, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar, né, no mesmo pavimento uma forma que ela já foi modulada. Então vou mostrar aqui, eu vou compartilhar com vocês como é que eu fiz para reproduzir, né, copiar essa modulação da forma do pilar, que já foi feita nesse mesmo pavimento, para uma nova parede, né, para uma nova posição, para que a gente não tenha um retrabalho, né, de modular os pilares novamente, porque toda essa modulação é feita tijolo por tijolo, né, até que nós conseguimos fazer a modulação de 2 fiadas, e em seguida, né, essas fiadas elas são copiadas e coladas, né, utilizando o comando aqui de matriz, até formar, né, essa nossa forma aqui integrada do pilar. Bom, novamente, tá, pessoal? Reitero, né? Acessa lá o vídeo, né, que eu ensino, né, como é que nós podemos fazer essa modulação da nossa forma para pilar. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu já tenho aqui, ó, né, uma forma. Deixa eu posicionar aqui, ó, na outra perspectiva, na perspectiva em 3D. Bom, essa forma, né, que ela já existe, que está aqui no primeiro pavimento,
ela está posicionada aqui, ó, né, pessoal? Deixa eu posicionar ela aqui, ó, e ocultar esse piso, que aí vai ser possível a gente visualizar, ó. Eu vou selecionar o piso, não vou nem ocultar, só vou selecionar que ele já fica transparente. Se bem que esse é o piso do térreo, né? Eu vou precisar selecionar o outro piso. Vou precisar selecionar esse piso aqui, ó. Deixa eu selecionar ele. Vou selecionar ele por aqui, ó. Aqui vai ficar mais fácil pra gente. Se bem que esse aqui também é o do... Deixa eu aproximar. Esse aqui também é o do primeiro pavimento. Deixa eu selecionar por aqui, ó. Aqui vai ficar melhor. Pronto, agora sim. Bom, então com esse piso selecionado, né, a gente vai conseguir visualizar o pilar, né? Bom, olha ele aqui, ó. Bom, já é possível visualizar o pilar. Então ele está aqui, né? Na vista 3D, né, que é essa perspectiva aqui, né, o pilar ele é visualizado a partir dessa perspectiva. E aqui, né, na vista em planta, o pilar ele está aqui. Bom, então eu vou voltar aqui, ó, vou posicionar nossa perspectiva em 3D, vou posicionar lá para o local de destino do pilar, né, da forma, né, no caso. Percebam que aqui já tem uma forma, né? Eu já trouxe ela para cá, só que eu vou trazer novamente para vocês verem como é que é feito, né, como é que eu faço essa modulação de uma maneira que não me dá tanto trabalho a partir do momento em que eu já tenho essa forma modular dentro do meu projeto. Então vamos lá, ó. Eu sempre, na maioria das vezes, eu pego, né, essa modulação da seguinte maneira. Eu tento pegar aqui, ó, 3 fiadas de tijolos da alvenaria no qual essa forma de pilar está associada. Então eu pego aqui, ó, posiciono o cursor, né, de maneira que eu consiga abrir aqui, ó, uma janela de seleção da esquerda para a direita, para eu selecionar apenas o que está dentro da janela de seleção, né? Então eu pego aqui, ó, todo o pilar e esses 3 blocos de todas as fiadas, né, no caso. Né? Então, ó, são 3 blocos aqui da alvenaria, né, e todos os pilares. Selecionado isso, né, eu venho, utilizo aqui, né, o meu comando copiar, ou utilizando, né, o atalho CO. Não me preocupo aqui com o ponto de seleção, né, para copiar. Eu vou pegar aqui, ó, qualquer ponto, que eu vou reposicionar ele novamente. Na verdade, pessoal, talvez eu nem precise reposicionar ele. Eu vou trazer ele, ó, em 90 graus, vou trazer ele só na vertical. Percebam que, ó, aqui próximo do cursor eu tenho, né, o software, ele me indica que eu estou posicionado na vertical, né? Então, ó, eu vou manter esse posicionamento de vertical. Ó, vou colocar aqui afastado e clico para copiar, né? Pronto, copiei. Vou dar um ESC agora, né, só para sair do comando copiar. Então eu tenho aqui, né, o pilar. Deixa eu reposicionar aqui, ó, a perspectiva em 3D, né, para a gente visualizar aqui o pilar, né? Então eu tenho aqui o pilar copiado. Bom, mas agora qual é o nosso problema, né? Nosso problema é que o pilar ele não está na posição correta. Percebam aqui no pavimento térreo, vou abrir novamente, ó, pavimento térreo. O nosso pilar ele está na parte de dentro da alvenaria, né? Eu tenho a alvenaria, esse aqui é o eixo da alvenaria. Deixa eu realçar aqui o cursor. Esse aqui é o eixo da alvenaria, né? E o pilar ele se encontra projetado para dentro da edificação e não para fora, né? Que no caso é a cópia, né? Ela nos proporciona esse pilar projetado para fora. Então o que eu vou ter que fazer aqui? O que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar espelhar esse pilar. Então deixa eu fechar aqui essa perspectiva, né, do pavimento térreo. Vamos selecionar todo o pilar que foi copiado.
Bom, selecionei todo o pilar e agora eu vou utilizar, né, o comando espelhar ou utilizar o atalho MM, né, que no caso são as siglas de mirror, né? Então, utilizando aqui o comando espelhar, agora percebam que esse comando aqui, ele espelha selecionando um eixo. Nós temos dois comandos. Temos o espelhar selecionando o eixo e o espelhar desenhando o eixo. Eu poderia selecionar qualquer um deles. Por que eu vou lançar a mão desse selecionando o eixo? Porque eu já tenho um eixo aqui, ó, vou utilizar o eixo do tijolo, né? Ó, percebam que ao aproximar o cursor da face do tijolo, né, ele fica realçado. Por que eu vou selecionar esse eixo? Porque eu quero espelhar ele nessa direção. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, o eixo da face do tijolo. Ele vai espelhar. Pronto. Foi espelhado. Agora, o que eu faço? Dou um ESC para sair do comando espelhar. Seleciono todo o pilar que foi copiado, que eu não vou precisar mais. E deleto. Bom, perfeito. Percebam também que esses dois eixos aqui, ó, esses dois eixos onde eu estou posicionando o cursor, eles são referentes ao alinhamento do meu pilar lá do pavimento térreo, ok? Eu estou trabalhando com esses eixos duplos para eu alinhar com as duas faces do pilar e não em eixo. Eu estou trabalhando né, com esses eixos de projeto alinhados com face da forma do nosso pilar. Por que isso, né? Porque me facilita na hora de posicionar e eu vou ter certeza que o meu pilar, como é uma forma modular para pilar, então eu tenho as faces ali, né? Se uma face ela estiver fora do eixo, eu consigo visualizar a partir desses dois eixos de referência, né? Bom, então agora o que eu vou fazer, né? A partir dessa cópia do meu pilar, né? Do meu pilar modular, eu vou trazer ele agora para a alvenaria. Só que antes de fazer isso, percebam aqui, ó, que eu já tenho alvenaria no local, né, na posição. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso excluir, né, a alvenaria que vai ocupar o lugar da forma. Perdão, eu preciso deletar a alvenaria cujo a forma vai ocupar o lugar dela, né? Ou seja, né, eu preciso retirar a alvenaria existente para que a minha forma ela ocupe esse lugar. Bom, então como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou lançar mão de planos de referência para eu saber, né, por onde que para eu saber quais são os tijolos que eu vou precisar retirar, né, dessa alvenaria. Então eu vou lançar aqui, ó, o comando RP, né, de plano de referência. Vou passar aqui, ó, pela minha forma modular de pilar e vou atravessar o plano de referência, ó, até a alvenaria. Vou dar um ESC e vou fazer um outro aqui desse outro lado. Vou dar um ESC. Bom, pessoal, esse pilar aqui, né, essa forma, eu havia copiado ela antes, né? Então eu vou apagar essa que nós fizemos agora. Eu só refiz esse processo para vocês entenderem como é que eu faço essa cópia, né? Como é que eu faço de trazer, né, essa forma de pilar que já havia sido feita anteriormente para um novo posicionamento. Então percebam aqui, olha, que ela é a mesma forma, né, nessa perspectiva 3D. Então eu vou apagar nessa forma que nós acabamos de copiar, vou deletar ela e vou trabalhar só com essa daqui, né, que eu havia copiado antes. Por que isso? Eu poderia ter apagado essa e ter utilizado a outra. Eu vou usar essa aqui que ela está mais próxima, né, facilita já o nosso trabalho. Bom, então agora eu vou abrir essa perspectiva aqui, olha, eu vou pegar a minha vista, né, do corte 1, ela está aberta já aqui, ó, posicionada na alvenaria. Percebam que a faixa de visualização ela só contempla a alvenaria e não o pilar, porque eu quero ver, né, apenas a alvenaria e por isso eu tracei os planos de referência, para eu saber onde que o pilar
ele vai encaixar na alvenaria, né? Então, ó, essa daqui é a vista de corte 1, eu vou abrir ela aqui. Então, ó, tá aqui o nosso plano de referência, né, passando pela alvenaria. O que eu vou fazer? Vou selecionar todos os tijolos de solo-cimento que contemplam, né, essa área compreendida entre os dois eixos, entre os dois planos de referência, né? Bom, selecionei todos esses tijolos, vou deletar essa alvenaria, ok? Agora eu volto aqui no meu plano, na minha vista em planta do pavimento 1 e vou reposicionar essa vista do corte 1 para contemplar a forma modular e a alvenaria, ok? Deixa eu reposicionar aqui a nossa perspectiva 3D. Bom, então voltando aqui agora, né, eu vou abrir, já reposicionei a nosso corte 1, então vou reabrir aqui o corte 1. Então perceba que agora a gente não consegue nem visualizar, não é, a parte da alvenaria que foi retirada, apenas, né, por conta desses dois tijolos que estão em cores diferentes. Lembrando, tá, pessoal? Eu explico isso em outro vídeo, mas esses tijolos de cor diferente, não é que esses tijolos eles realmente têm a coloração diferente. É apenas no projeto eles têm uma cor diferente, né? Por quê? Eu vou aproximar aqui para mostrar. Porque esses são os tijolos canaleta, né? Onde vai passar, né, o aço, onde vai receber o grout e vamos também fazer a estabilização dessa alvenaria a partir desse tijolo canaleta durante a modulação, né? Então, percebam que o nosso pilar, a nossa forma de pilar, ela já está posicionada, né? Só precisamos agora, ela está posicionada nessa perspectiva em corte, né? Só precisamos agora posicionar ela numa perspectiva em planta. Então vamos selecionar aqui, ó, todos os nossos tijolos da forma de pilar, né? Então percebam que nem todos os tijolos foram selecionados, né? Por quê? Porque a minha profundidade de visualização da vista em planta, ela não contempla todos os tijolos. Então o que eu faço? Ou eu venho aqui na minha vista do pavimento 1 e edito a faixa de vista, posso alterar aqui de 3,10 metros, né? Posso colocar para 4 metros, né? Então eu vou aplicar aqui. É uma das formas, tá, pessoal, de fazer isso. A outra seria simplesmente vir aqui no corte 2 e selecionar toda a minha forma modular pelo corte 2, né? E depois vir para o pavimento 1 na vista em planta e mover ele para a posição correta. Mas eu vou preferir fazer dessa forma, né, para a gente trabalhar apenas aqui nessa perspectiva em planta. Então eu vou selecionar agora todos os tijolos da nossa forma modular. Então aqui, ó, a partir da perspectiva na vista 3D, é possível perceber que nós conseguimos selecionar todos os tijolos. Vou dar vou dar uma olhada aqui no filtro. Bom, grupo de modelo e modelos genéricos. Então nesse caso são só tijolos. No outro vídeo eu explico o que são esses grupos de modelos e modelos genéricos, mas eles são só tijolos. É porque durante a fase de elaboração dos tijolos eu crio grupos de modelo. O que é isso? Eu faço a primeira fiada dessa forma e a segunda. Essas duas fiadas eu crio um grupo, copio esse grupo e reproduzo ele através de um comando de matrizes para formar toda a forma modular, para facilitar a elaboração dessa forma aqui no Revit, ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Vou dar um ok aqui, né? Já conferi, só tenho tijolos selecionados para ver se não tem nenhum plano, nenhuma outra coisa que eu possa mover e atrapalhar aqui na elaboração do projeto, porque nós só queremos mover a forma modular. Então agora eu vou vir aqui, né, no comando mover ou utilizar o atalho MV. Bom, e vou mover essa nossa forma, né? Bom, vou utilizar aqui, ó,
vou utilizar esse ponto como referência, né? Eu pego esse ponto, trago ele na vertical. Bom, e trazendo ele na vertical, eu seleciono o mesmo ponto, tá, pessoal? Ó. Então aqui, a partir da perspectiva em 3D, né, nós conseguimos perceber que a nossa forma para pilar, ela foi posicionada, né, no local correto. E agora nós temos então a nossa alvenaria de 7,3 metros de comprimento e seus mais de 4 metros de altura estabilizada, e as duas formas de pilar estão alinhadas. Olha, percebam aqui, ó, o alinhamento, né, com a forma do pilar lá do pavimento térreo, ok? Bom, então eu vou retirar aqui os elementos ocultos dessa perspectiva 3D, só para a gente conseguir ter aqui um panorama um pouquinho melhor, né, desse nosso projeto. Então, vou utilizar aqui, ó, o comando HR, né, para exibir todos os elementos que haviam sido ocultos. Por que eu havia lançado mão, né, dessa ferramenta, né, para ocultar alguns elementos? Justamente para conseguir ter essa perspectiva de visualização em 3D, né, e trabalhar com o projeto modular de maneira que eu possa visualizar, né, a modificação do projeto nessa perspectiva 3D, que ela facilita bastante. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi isso. Bom, espero que vocês fiquem todos bem e posteriormente eu compartilho novos vídeos relacionados ao nosso projeto de construção modular, tá bem? Um abraço para todos.